Olá, dileto ouvinte. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, bacharel em teologia, formação em ensino religioso. Gostaria de compartilhar de um texto com vocês. O título da mensagem é Causas e Consequências do Pecado. O texto se encontra lá em Romanos, capítulo 6, verso 3. Romanos 6, 23, diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Outro texto, Paulo vai dizer: Porque afastados, destituídos estão da glória de Deus. Alguns estão me perguntando, talvez se escandalizando, por que eu estou sem camisa? Justamente eu queria dizer para vocês que esse é o modo que Deus nos vê. Deus nos desnuda, despe não só a nossa roupa, a nossa vida, mas também a nossa alma. Ficamos nus, despidos diante do Senhor. Ora, o primeiro pecado, o que é pecado? É errar o alvo. O pecado é transgressão. É errar o alvo estabelecido por Deus ou idealizado por Deus para o ser humano. A Bíblia lá no Gênesis, no comecinho, registra o primeiro pecado, o primeiro homicídio. Adão e Eva. Deus determinou, colocou duas árvores no meio do jardim do paraíso. Paraíso do hebraico e do aramaico significa jardim de delícias. Para o homem tomar conta, exercer, isto é, a sua mordomia, tomar conta, cuidar, cultivar, não só da sua vida que fora criada por Deus, mas de toda a vida, vegetação, animais, natureza que Deus havia criado lá no jardim do Éden, no começo do tempo, antes do tempo. Mas o fato é que ele colocou duas árvores, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. E ele falou para o primeiro homem, Adão, e a primeira mulher, a sua esposa Eva, Eva ou Ava, semita ou hebraico ou aramaico, quer dizer mãe ou senhora dos viventes. E ele determinou: no fruto da árvore da vida e do conhecimento você não pode comer. Mas o homem obedeceu. Adão, nossos primeiros pais pecaram, Adão e Eva. E eles enxergaram, através de um estratagema de Satanás, eles enxergaram e viram, foram revelados que eles estavam nus, sem camisa, sem roupa. E a Bíblia fala que Deus colocou uma roupa para cobrir as suas vergonhas. Porque eles entenderam que eles estavam nus diante do Senhor. Causas e consequências do pecado. O pecado traz consequências funestas
e desastrosas para a humanidade. O que é pecado? Avon, amartia, ou amartano, ou parabases, ou adíquia, ou anomia. O que é anomia? Falta de conformidade com a lei moral e ética de Deus. Então, pecado é voltar as costas para Deus e se atirar no pecado do mundo. Pecado, errar o alvo. No caso aí de Adão e Eva, nossos primeiros pais, foi o pecado da desobediência. A primeira consequência seria a morte física. O homem foi criado, segundo as Escrituras, o ideal de Deus para ser eterno. Jamais poderia morrer. Mas por causa da desobediência, por causa do pecado, ele ouviu a voz do diabo, de Satanás. Adão e Eva pecaram contra Deus e morreram. Morte espiritual. A Bíblia fala que o pecado separa o homem de Deus. Os homens estão separados da presença de Deus. São as trágicas consequências. O pecado gera morte, separação. A Bíblia fala que todos pecaram, Romanos 5,12, e destituídos ou separados estão da glória de Deus. E o salário do pecado, que é o texto que nós lemos, é a morte. O pecado gera a morte. A pena determinada por Deus em relação ao pecado é a morte. Sob 3 aspectos: um inevitável, um passível de mudança e outro irreversível. A tristeza da morte, nos 3 aspectos, está na separação. O Senhor Jesus, a morrer na cruz, exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, versículo 46. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, com esta expressão, ele sentiu todo o peso do nosso pecado. O pecado é o vírus, a doença que corrói a alma. A alma fica em estado de putrefação ou apodrecimento e leva à morte eterna. Todo aquele que não buscar a sua cura, que a cura é Jesus, morrerá nos seus pecados. O pecado é a incapacidade de alcançar o padrão ético e moral estabelecido por Deus aos homens, estabelecido na sua palavra. Deus criou o homem, eu e você, para louvor da sua glória. A quebra da lei divina, moral e ética de Deus é o pecado. Pois qualquer que guardar toda a minha lei, mas tropeçar num só ponto, se torna culpado de todos. Tiago 2,10. Todo pensamento mau, toda palavra frívola, de baixo calão, é pecado contra Deus.
Qualquer um que olhar para uma mulher com condição impura no seu coração já cometeu pecado com ela. Jesus falou isso em Mateus 5, 28. Pecamos quando sabemos que devemos fazer o bem e nós não fazemos. Portanto, todo aquele que sabe e deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. O pecado não é só cultural e conjectural. O pecado continua sendo pecado para Deus. Não existe graus de pecado, pecadinho e pecadão. Para Deus, pecado, e para a sua palavra, a Bíblia Sagrada, pecado continua sendo pecado. Mas a Bíblia fala, se alguém pecar, temos o advogado perante ou junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que nos livra de todo pecado. Temos um advogado que intercede. De fato, meus caros, Jesus é o nosso advogado de defesa, é o promotor que nos inocenta segundo o seu sacrifício. O pecado traz consequências e perverte a personalidade humana. Como está escrito na palavra Romanos 3, versos 10 e 12. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fazem inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. O pecado perverte a conversão humana. A Bíblia diz em Romanos 3 que a garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua urdem o engano veneno de víbora e está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e amargura. O pecado é uma perversão espiritual e perverte a conduta humana. A Bíblia fala que são velozes os seus pés para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho do Senhor, o caminho da paz. Romanos 3,15. Pecado, corrupção. Mas Jesus, a Bíblia fala que todos somos pecadores, todos pecaram e destituídos e afastados estão da presença de Deus. Mas louvado seja Deus, meu ouvinte, amado amigo, que Jesus, Ele nos busca, Jesus nos acolhe, Ele morre em nosso lugar, nos resgata, nos salva, nos redime, promove salvação, reencontro, restauração, reconciliação com Deus. A Bíblia fala em João 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A recompensa, o salário, a consequência do pecado, afastamento de Deus, enfermidade, violência, morte espiritual, falta de paz. O mundo anda procurando paz, mas a falta de paz no mundo, de sossego, falta de tranquilidade,
é consequência do pecado, é fruto do pecado, do nosso pecado, do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e do nosso pecado. Mas a boa notícia é que nós somos justos pela ótica de Jesus. A Bíblia fala que ele deu a nossa reconciliação, paz com Deus. A justificação, o perdão, a salvação de Deus, de Jesus, melhor dizendo, é uma bênção para cada ser humano. A Bíblia fala em Romanos 5, já concluindo, o fruto da obediência. Nós estamos falando até agora do fruto do pecado e da desobediência e as consequências que isto causa. Agora eu vou falar do fruto da desobediência. Romanos 5, 1 fala: justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, Deus, é o autor da justificação, da salvação. E a consequência que traz da obediência, de ser justo e reto, de arrepender-se do pecado, arrependermos do pecado cometido e termos consciência, estarmos cônscios de que somos pecadores, é a paz com Deus. Não só paz, que é ausência de conflito, de violência e guerra, mas uma paz radical e tremenda que gera de um relacionamento com Deus. Nós estávamos em guerra com Deus, inimigos, como diz Paulo lá na sua carta, mas através do sacrifício de Jesus e da obediência, do arrependimento, da nossa aceitação ao sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário, quando ele morreu por nós, se entregou por nós, derramou seu sangue por nós, que cobre nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas mazelas. Como consequência dessa obediência e fidelidade ao que Jesus fez por nós na cruz, temos paz com Deus e um lugar no céu, nos páramos celestiais, onde Deus habita. Pecado é morte com Deus, desobediência, e no final gera morte. Mas arrependimento, contrição, confissão desse mesmo pecado ou desses mesmos pecados gera vida e vida plena. Você, meu amigo ouvinte, amado, não quer experimentar esta plenitude de vida que Jesus oferece? Abra seu coração e aceite Jesus hoje. Vai deixar de ser pecador para ser um pecador arrependido, inocentado, justificado e salvo para a glória de Deus Pai. Amém.